Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Graças a Deus por esse dia lindo que o Senhor nos deu, né? Nós estamos aqui agora nesse momento porque o Senhor nos guardou e a noite chega e Deus também tem nos guardado, amém? Ele nos deu a oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos, né? No mesmo propósito, para falar do nosso Senhor, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é dele, é por ele e para ele que nós estamos aqui, amém? Quero pedir aos amados irmãos que continue compartilhando a palavra, viu? Nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, nós estamos aqui para levar a palavra, né? Mesmo? E cada um de nós temos o propósito de entregar a palavra a outras pessoas e divulgar, né? E seja Deus glorificado, amém? Pai querido, nesse momento, Senhor, quero te agradecer, Pai, por tudo, Senhor Deus. Nós começamos agora essa oração, entendemos, Pai, que não podemos nada sem o Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós não podemos ir, porque nada dará certo. Tudo eu creio que é o Senhor que está no controle, meu Pai. Quero te pedir que teu amado Espírito Santo venha falar conosco tudo o que precisamos neste momento, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Meus amados irmãos, nós trouxemos aqui hoje uma palavra para que possamos meditar, que está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do verso 10 em diante, que diz: entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta, e saíram os fariseus e começaram a disputar com eles, pedindo-lhes para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoava entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhe: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerais nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos e não verdes, e tendo ouvido e não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhes 12. E quando parti 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E lhe disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Que nós entendemos essa passagem, que é o fermento dos fariseus, né? Que o Senhor Jesus, ele estava indo para outro lugar, quando esses homens quis tentar o Senhor Jesus pedindo um sinal. Só que o Senhor já conhecia o coração deles, que eles não era aprender do Senhor. Eles já tinham o seu conhecimento, né, próprio. Tipo, eles já sabiam que, para eles, o que eles sabiam era verdadeira e que Jesus era um farsante, tipo assim. Eles não criam em Jesus, mas eles queriam um sinal só para tentar o Senhor. Mas o Senhor Jesus foi esperto, né? Já foi logo saindo e deixando eles ali. Só que quando ele estava no barco com os seus discípulos, ele falou para os discípulos para que eles acautelassem do fermento dos fariseus. Aqui os discípulos, eles não entenderam quando eles disseram que eles acharam que o Senhor estava falando isso, é porque eles tinham esquecido de levar comida. Mas Jesus não estava falando por isso. Jesus estava dizendo a eles para que eles tomassem cuidado. Porque uma palavra maldita, um ensinamento errado, pode modificar todo um ser. É igual o fermento. O fermento, quando ele põe
é colocada por exemplo, no bolo, em um pão. Amassa o pão e coloca o fermento. Ela modifica toda a massa, né? Aquela massa cresce, se transforma. Então, isso é o fermento. E Jesus usou essa metáfora desse jeito, do fermento dos fariseus, porque o conhecimento deles é conhecimento de homens, né? Então, para que eles não ficassem olhando para os fariseus, para que não fosse contaminado, né? Então, o Senhor Jesus estava falando a respeito desse tipo de fermento, né? São aquelas pessoas que chegam com aquelas palavras, aparentemente é boa, mas no fundo tem um veneno jogado, né? E se a gente ficar se alimentando daquilo todos os dias, a gente vai se tornar igual. Então, o Senhor nos convida a se alimentar da palavra dele, né? Porque ela não falha, ela não tem nada de errado. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, então nós podemos usar toda a Bíblia. Não existe nenhum livro que não possa, todos podem. Então, o Senhor está nos dizendo para a gente ter cuidado com os falsos ensinamentos, né? Que tem por aí. Porque não é só naquele tempo que tinha, hoje também tem. Então, temos que tomar cuidado, é isso que o Senhor estava falando. E aqui o Senhor Jesus estava ensinando, né, os discípulos. Mas aqui o Senhor já conhecia o pensamento deles, que eles estavam pensando entre si, né? Ele está falando assim é porque nós não trouxemos pão. Mas o Senhor quis dizer para eles assim, que o Senhor entendeu o que eles estavam pensando, né? Que sabe de todas as coisas. Aí o Senhor quis lembrar a eles que quando o tempo que o Senhor multiplicou, quando ele partiu 5 pães, que foi 5 pães e 2 peixes, né? 5.000 homens comeu. Aí ele perguntou quantos cestos sobraram, né? Sobraram 12. E aqui mais embaixo foi a segunda multiplicação. Quando ele partiu 7 pães a 4.000 homens, sobrou 7. E aqui ele estava perguntando a eles, que eles não tinham entendido ainda. O Senhor falou assim, mas vocês não entenderam ainda? Porque quando o Senhor fez a primeira multiplicação dos pães, ali o Senhor estava ensinando para eles e para nós, Senhor Jesus. Quando eles terminaram de comer, sobrou 12 cestos. 12 simboliza as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos. O que o Senhor estava dizendo? Em primeiro lugar, que aqueles 12 cestos que sobrou significa que daria para todo mundo. Por exemplo, enquanto tinha homem, tinha pão. Mas quando todo mundo saciou, o que sobrou eles conseguiram juntar. Aqueles 12 pães, 12 cestos simboliza as 12 tribos de Israel. Ou seja, seria para todos nós. E é para todos nós, né? Que o Senhor nos dá o pão da vida. É para todos nós. É para todas as tribos, né? Basta querer acessar. Nós fazemos parte de uma tribo. Então, assim, de uma das 12 tribos, né? De Israel. Então, ele estava dizendo que aquela multiplicação que ele fez, que daria, estava falando do natural, mas também do espiritual. Como ele, como pão vivo. Que seria para todos, que daria para todos, né? Então, que a gente não precisasse ter medo. E o segundo ensinamento que eu entendo aqui é que são 12 discípulos. Então, para cada discípulo ficou uma cesta de pão. Então, quando o Senhor veio a segunda vez multiplicar os pães, o Senhor disse para ele o que é que tendes. Eles disseram que não tinha, né? Tinha alguns pãezinhos, mas naquele momento o Senhor Jesus estava dizendo a eles, como não tendes? Tendes sim, pois se quando eu multipliquei os 5 pães e 2 peixes, dos 5 pães sobrou 12 cestos. Então sobrou um cesto para cada um. Cada um de vocês tem um cesto de pão. Por que é que não tendes? O Senhor estava querendo dizer, não é que eles tinham um cesto de pão consigo, mas era o conhecimento. Cada um deles estava ali e aprendeu. Tinha que ter aprendido, né? O Senhor estava lembrando a eles, cadê o cesto de pão que eu te dei? Cadê o conhecimento que eu te dei? Então, assim, não precisava deles temer. Sabia que o Senhor Jesus já tinha tudo nas mãos, mas quando o Senhor perguntou eles pela segunda vez, eles não tinham entendido. Mas o Senhor estava cobrando a eles, cadê o cesto que eu te dei? Dei um para cada um. Amém? Pelo menos essa reflexão encaixa, né? Direitinho. O Senhor Jesus, todo momento, Ele estava nos ensinando os discípulos e a nós também, né, irmãos?
Às vezes nós lemos e passamos desapercebidos. Quando Deus quer, Ele nos abre o entendimento, né? E cada vez que a gente lê uma passagem da Bíblia, a gente tem um entendimento diferente. Por isso que precisamos, eu mesmo preciso buscar mais, mas precisamos, irmãos, buscar mais do Senhor através da sua palavra, amém? Agora eu gostaria de declarar o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Pai querido, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nesse momento nós nos reunimos para louvar, para engrandecer o teu nome, Jesus. E dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que não há outro além de ti, Pai. Que todo o tempo o Senhor está nos ensinando, mostrando o caminho ao qual seguir. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelos meus familiares, pelas minhas finanças, pelo alimento em minha mesa, Senhor, por esse dia incrível que nós estamos aqui louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor, meu Deus. Muito obrigado também pela vida dos meus irmãos, pela família. Pai querido, eu oro pela família, Pai, por cada família, Senhor, pela união entre as famílias, para que os filhos possam estar bem com os pais com os filhos, e os irmãos uns com os outros, Senhor, para que haja paz, para que haja amor, Senhor, meu Deus, em nossas famílias, meu Pai. Oro, Pai, pelos missionários, Deus, que estão no mundo afora levando a Tua palavra, Pai, porque eu entendi que são várias formas da gente fazer missões. É ir, é contribuir financeiramente e é orando. Nesse momento nós estamos orando e intercedendo, Pai, pelos teus servos, Senhor, para que o Senhor possa entrar com providência na vida deles, Pai, trazer, Pai, aquilo que eles necessitam, Pai, dê a eles sabedoria, onde que tiver algum doente, que o Senhor traga cura, Pai. Sim, meu Deus, cuida dos teus filhos, Pai. Dê a eles, Pai, o discernimento certo. Livra eles de todo mal, Pai. Nesse momento, Pai, eu te agradeço. No nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigada por tudo, Pai. No nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, meu Pai. Amém.